E nesse primeiro painel, para abrir o encontro de hoje e para abrir o evento, com muitos dados e também apresentar para vocês uma pesquisa especial feita sobre a utilização de tecnologia no mercado imobiliário, eu convido ao nosso palco virtual Fábio Tadeu Araújo, que é sócio da Brain Inteligência Estratégica. O Fábio já está aqui com a gente no palco. Fábio, obrigado pela presença e por trazer alguns dados levantados pela Brain para a nossa audiência. Obrigado, Léo. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no PropTech Summit 2020 10 Março. Estive também no ano passado presencialmente lá em São Paulo, né, fazendo a abertura. E é um prazer agora, de uma maneira mais tecnológica, estando aqui com todo mundo. Nós fizemos, a pedido da Smart, no ano passado, uma pesquisa muito grande e nós quase duplicamos o tamanho da pesquisa nesse ano, que nós vamos mostrar para vocês. O objetivo da minha apresentação hoje é demonstrar qual é o nível de conhecimento e de interesse nas diferentes tecnologias de PropTechs que estão à disposição no mercado. Então, isso vai servir tanto para colocar no mesmo nível de conhecimento sobre o mercado quem estará assistindo os mais de 40 painéis que o Léo comentou, e também para todo mundo que vai palestrar sobre drones, realidade virtual, BIM, construção modular, tokenização, né, crowdfunding, porque são as diferentes temáticas do evento. Eu vou mostrar aqui o grau de interesse e de conhecimento em cada uma dessas áreas específicas de PropTech. Então, o meu objetivo é levantar um monte de bolas que poderão ser utilizadas durante o evento de hoje e de amanhã. Já posso compartilhar aqui, né, Léo? Pode sim, Fábio. Se alguém precisar ir fazendo pergunta aí, por favor, podem ir fazendo. Já está na tela, Fábio? É só colocar no modo da apresentação e aí é contigo. Tá na tela aí, Léo? Tá, perfeito, Fábio. Tá tudo certo. Perfeito? Então tá bom, porque eu só estou enxergando a minha tela. Então, qualquer coisa você vai me falando aí, ou me fala por aqui pelo WhatsApp, ou vai me comentando aí. Ok, Léo? Combinado, Fábio. Vamos lá, então, pessoal. Fábio Tadeu Araújo, eu sou sócio da Brain Inteligência Estratégica, a mais representativa empresa de pesquisa, estudos de mercado e inteligência imobiliária no Brasil. São mais de 30 mil entrevistas por ano, nós já pesquisamos mais de 600 cidades em 25 estados do Brasil, né? Nós trabalhamos para várias das entidades representativas do setor, somos associados do clube também do GRI, entre outras entidades. Gostaria de falar que a Brain tem uma área de educação online, que durante a pandemia, nós tínhamos, antes da pandemia, em mais ou menos um ano de atividade, cerca de 8 mil matrículas. Somente nesses 6 meses de pandemia, nós mais do que dobramos e já foram mais de 16 mil matrículas realizadas em 65 cursos virtuais que a Brain oferece. Quem quiser, entra no nosso site, brain.srv.br, estará aqui nesse conteúdo após a apresentação. E convido a todos a seguir o nosso canal do YouTube. Para quem não está assistindo o nosso evento do Smart PropTech 2020 pelo celular, basta pegar o celular, passar no QR Code. Semanalmente nós temos 3 novos conteúdos, entre entrevistas, análises de indicadores e várias entrevistas com PropTechs. Muitos dos painelistas aqui serão entrevistados ao longo das próximas semanas e estarão disponíveis no nosso canal do YouTube. Então, basta passar o QR Code e se inscrever aí na nossa plataforma. Bom, vamos ao motivo de vocês estarem nos assistindo. Para o Summit de 2019, nós entrevistamos, em parceria com a Smart, 350 empresas, nos segmentos de incorporação, construção, urbanismo e imobiliária. Neste ano, nós entrevistamos 580 empresas nos mesmos segmentos de atuação. É a pesquisa mais ampla realizada com empresários no Brasil em termos de PropTechs. Nós tivemos aí 65% das empresas esse ano trabalhando com construção e incorporação,
22% com prestação de serviço, leia-se imobiliárias, e 16% com urbanismo. O percentual passa de 100%, porque tem empresas que atuam tanto quanto o urbanismo quanto com incorporação, que tem imobiliária própria e trabalham com incorporação, então pode o percentual passar de 100%, mas nós temos a grande maioria das empresas como construtoras e incorporadoras. Quase metade delas tem faturamento anual de até 10 milhões de reais. 13% tem faturamento anual acima de 100 milhões de reais. Isso significa ao redor de 75 empresas com faturamento acima de 100 milhões de reais tendo participado da pesquisa. 75 empresas com faturamento acima de 100 milhões de reais. Que atuam em todo o país, também o percentual dá mais de 100%, porque é empresas que atuam em mais de um estado do Brasil, liderados por São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná. E para entender a representatividade dessas empresas, neste ano elas terão lançado 464 loteamentos urbanos e 685 empreendimentos de incorporação imobiliária. São, portanto, ao redor de 1.250 empreendimentos lançados nesta amostra ultra representativa do mercado imobiliário brasileiro. Entrando no nosso tema, tecnologia e PropTechs. Vamos falar primeiro do conhecimento de tecnologia e de PropTechs para o nosso setor. Em 2019, 57% das pessoas, dos empresários e executivos entrevistados, disseram reconhecer ou conhecer o conceito de PropTechs. Quando nós investigamos agora em 2020, esse patamar caiu para 47%. Significa, numa primeira visualização, que o conceito PropTechs parece que ficou menos conhecido. Quando nós abrimos isso por área de atuação, entre incorporação imobiliária e urbanismo, a movimentação é bem distinta. Houve um aumento importante de 30% entre as empresas de incorporação imobiliária que dizem conhecer o conceito de PropTech, passando de 33% para 43% das empresas conhecendo. As imobiliárias permaneceram estáveis, ao redor aí de 60%. E houve uma queda importante das empresas de urbanismo, que caíram aí de 42% para 32%, as respostas que diziam conhecer PropTech. Agora, nós fomos daí e perguntamos, explicamos o conceito, porque inicialmente a gente avaliou se as pessoas conheciam, mas a gente não disse o que era. Até porque no Brasil ainda se utiliza mais o conceito, que é mais restrito, de Construtechs do que de PropTechs, porque o início do processo deu-se muito mais ligado justamente à incorporação e a tecnologias construtivas de uma maneira geral, ou seja, aquelas mais ligadas ao produto da construção imobiliária do que ao conjunto de soluções que vão da aquisição de um terreno à pós-entrega de uma obra, passando por todo o processo de venda, de negociação, etc. Então, o conceito Construtechs estava muito mais fortalecido. Aí nós fomos e explicamos o que é o conceito de PropTech. A figura muda para melhor. A figura muda para melhor. Muito melhor. Vejam que em 2019, 21% das empresas de incorporação diziam entender o conceito depois de nós mostrarmos. Ah, é isso que é PropTech? Então eu conheço. Nós fizemos essa pesquisa antes da pandemia, o Léo comentou, o evento seria em março, nós fizemos uma pesquisa para março, 143% a mais empresas compreendiam, lembravam, é isso que é PropTech, sim, eu já ouvi. E agora, depois da pandemia,
esse número chega a importantes 70% das incorporadoras compreendendo, 65% das imobiliárias e 32% das empresas de urbanismo. Então, é importante nós entendermos que o conceito, eventualmente, numa primeira oportunidade de ouvir o nome PropTech, fica um pouco para trás. Mas assim que é exposto, a pessoa rapidamente compreende e liga que as Construtechs fazem parte deste universo mais amplo da PropTech. Ao mesmo tempo, nós perguntamos quais eram se a pessoa lembrava o nome de alguma startup ligada à área imobiliária, independente de estar ou não no conceito de PropTech, mas se conhecia daí diretamente uma startup do mercado imobiliário. 63% diziam conhecer nomes de startup. Mas quando nós vamos olhar o nome que as pessoas dizem conhecer, nós percebemos que está muito mais ligado às empresas que estão, de alguma maneira, no varejo, do que efetivamente a empresas que têm solução tecnológica para a incorporadora, para a urbanizadora ou para a imobiliária. Vejam que, de longe, a mais conhecida é Quinto Andar, com quase 50%, dobrou a participação em relação ao ano passado, em termos de conhecimento. Em segundo, vem a Loft, que quadruplicou o nível de lembrança de marca nestes últimos 12 meses. Surge a Housee, surge o Zap e o Viva Real, que nem são, na prática, startups, são empresas ultra consolidadas, mas acabam estando muito em evidência e a pessoa conhece, e aí sim aparece um conjunto de empresas que são efetivamente startups com um conhecimento marginal, mas que aparecem, né? Como a Facilita, a Tec Verde, a Molecular, tem também o pessoal da Tec Verde, da Molecular, que devem estar palestrando aí, tem o pessoal de crowdfunding da UrbMe, a Casas, o Construtor de Vendas e o CashMe. Né? Ciege, que é um CRM ultra consolidado, acaba aparecendo aqui como uma startup da mesma maneira que a Vitacom. Então, o que é o desafio é justamente a consolidação dos nomes, das marcas, das lembranças de marca de um conjunto de empresas que estão efetivamente no ecossistema de startups imobiliárias no Brasil. Vamos, então, entrar um pouquinho na área de cultura e estratégia. Quando a gente pergunta para a empresa, você tem uma estratégia voltada à inovação de uma maneira ampla? 63% das empresas dizem sim. E nós colocamos aqui um conjunto de segmentos ou áreas que a empresa podia dizer se tinha estratégia específica. O grosso das empresas dizem ter estratégia voltada à oferta de produto e comunicação, leia-se, vendas, a processos internos, a estrutura e processos organizacionais, que na prática eu posso unificar com processos externos, a experiência do consumidor, 34%, a aspectos técnicos de construção, 1/3 das empresas. Aí nós perguntamos para aquelas que já tinham investido, já diziam ter investido em algum tipo de Construtech ou PropTech. E 83% dizem ter uma estratégia definida para a inovação. Cresce em importância todos os segmentos, mas eles permanecem na mesma sequência de importância. O que acontece é que aumenta o percentual de cada um. Aí nós fomos tentar entender e fizemos uma diferença por porte de empresa.
com faturamento até 10 milhões, de 10 a 100 milhões e acima de 100 milhões. Olha que interessante. Muito interessante. O percentual, embora o gráfico na imagem parece que tem uma diferença grande entre elas, estatisticamente é desprezível. As empresas até 10 milhões, 61% dizem ter uma estratégia, as de 10 a 100 milhões, 70%, e as acima de 100 milhões, 68%. Quando nós vamos olhar em que é essa estratégia, a diferença pula muito intensamente por porte de empresa. Veja que o verde escuro, que são as empresas com faturamento acima de 100 milhões, elas têm estratégia direta muito maior do que as demais em todos os segmentos, com exceção de network, que não é bem uma estratégia de inovação, né? Mas, enfim, pode ser colocado lá, porque às vezes é justamente através do network que a pessoa pode, estando num evento como esse, por exemplo, ir para a sala de bate-papo e se reunir com empresas de startup. Isso aqui quer dizer o seguinte, isso aqui quer dizer, eu vou parar aqui um pouquinho o meu streaming, para aparecer aqui um pouquinho e dizer que, claramente, quando nós avaliamos a ideia de você tem estratégia, as empresas acreditam ter estratégia. Em especial as empresas pequenas e médias acreditam ter uma estratégia, mas quando você pergunta estratégia do quê, ele não sabe dizer. Então isso mostra concretamente que há uma crença supervalorizada de que eu sei o que estou fazendo quando na verdade não sei, o que atesta a importância de um evento como esse Summit da Smarts, para justamente aumentar o conhecimento, porque como nós ainda estamos engateando para a maior parte das empresas, veja, o Brasil tem mais de 10 mil construtoras que vendem imóveis, não estou nem considerando as prestadoras de serviços exclusivas. A esmagadora maioria, 99% delas, fatura abaixo de 10 milhões de reais. Então, o processo ainda está muito no começo. Esse tipo de evento é importante. Vou pedir para o Léo, inclusive, colocar aí uma questão, depois você me avisa quando dá certo aqui, Léo, de colocar uma questão de se você já investiu efetivamente numa PropTech antes da pandemia, ou investiu apenas depois da pandemia, ou ainda não investiu. E depois o Léo me avisa quando nós tivermos aí o resultado para nós podermos contextualizar. Vou de novo aqui compartilhar. Tá enxergando de novo a minha tela aí, Léo? Consegue me avisar aí? Tudo certo, Fábio. Bom, e a pesquisa já foi solta aqui. Legal. Quais barreiras para a implementação das estratégias as empresas têm? Barreira financeira, mas vejam, é alta. Mas menos da metade, 58% das empresas não dizem que o problema é dinheiro. Então, qual é o problema? É efetivamente cultura? Equipe capacitada, 1/3. Será que é apenas 1/3? Falta de cultura corporativa, 29%. Será que é efetivamente apenas 29%? Quando a gente avalia por porte de empresa, de novo aqui mostra claramente uma supervalorização de si mesmo nas empresas de menor porte. Isso é comum, tá? Não é uma falha, é a forma como a gente acaba se vendo, né? Opa, eu acho que eu interrompi aqui na hora de compartilhar. Olha aqui, 20% das empresas pequenas dizem que falta cultura corporativa.
37% das empresas médias e das grandes dizem que falta cultura. Então, o primeiro passo importante para nós podermos efetivamente criar uma cultura de inovação é admitirmos que temos dificuldade na implantação de uma cultura de inovação, né? A questão da limitação de recursos financeiros parece fazer sentido que haja uma participação maior de respostas nas empresas menores do que nas médias, do que nas grandes. Parece fazer sentido, né? E aí, vamos falar então do investimento na prática, aonde já está colocando o dinheiro? Olha lá, em 2019, 19% das empresas diziam já ter contratado uma startup diretamente no contexto de PropTech. Um aumento de 42% para 27% em 2020. Poxa, é importante. 75% ainda dizem, praticamente, né, 73% dizem não investir. Quando a gente abre isso por segmento, eu acho que nós temos um motivo importante a comemorar na incorporação, com um aumento de 61% de investimento, passando de 18% para 29%. Antes da pandemia. E eu acho que é importante os nossos amigos, parceiros, clientes de urbanismo ficarem atentos. Inclusive, eu vou aproveitar para falar, porque nós fazemos os indicadores nacionais para a CEBIC de incorporação e para a Elo de loteamento. E nós percebemos que a queda em lançamentos de urbanismo foi muito mais intensa do que em incorporação. E as vendas que ficaram estáveis em unidades em incorporação caíram 25% durante a crise da pandemia em urbanismo. Significa que realmente, quando a gente vê os dados do movimento de lançamento e vendas durante a crise, com o investimento em PropTechs antes da crise, dá para perceber que o segmento de urbanismo está atrás. Tem um caminho mais longo a percorrer. Precisa tirar um pouco do atraso que ficou em relação ao segmento de incorporação. E aí nós vamos perguntar se investiu em PropTech durante a pandemia, em empresas que nunca tinham investido antes. 25% das empresas investiram, quase metade das com faturamento acima de 100 milhões investiram. Quase metade. Olha lá, pessoal, a gente tem insistido, aqui eu vou interromper também, porque tem um pedaço que eu quero falar que é muito importante. A CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, as diferentes entidades representativas de classe têm falado e nós temos feito muita pesquisa durante a pandemia e temos alertado, em especial para as pequenas e médias empresas. Cuidado com o mito de que a internet e as tecnologias novas, em especial todas que são envolvidas com o mundo virtual e online, são mais democráticas. Isso é mentira, é um mito. Justamente é a diferença de capacidade e conhecimento de como utilizar as ferramentas do mundo online que fizeram uma diferença brutal de vendas durante a pandemia entre as pequenas e grandes empresas. Enquanto no mês de agosto, 65% das pequenas empresas de incorporação e urbanismo venderam, 100% das empresas com faturamento acima de 100 milhões de reais venderam e 85% daquelas de 10 a 100 milhões de reais. Enquanto entre abril e agosto, as empresas com faturamento até 10 milhões venderam 15% a mais unidades médias, as empresas com faturamento acima de 100 milhões de reais quadruplicaram a venda média mensal. O que isso quer dizer, portanto? Que justamente é no mundo virtual que está se acentuando a diferença de capacidade de chegar no consumidor, se apresentar para o consumidor, negociar com esse consumidor e fechar negócio entre as empresas pequenas, médias e grandes. Então, pessoal, isso aqui talvez seja a questão mais importante do que eu estou apresentando nessa nossa pesquisa com quase 600 empresas.
Se as pequenas e médias empresas não correrem atrás de criar uma cultura de inovação, nós veremos esse segmento que é ultra pulverizado, com centenas de empresas em cada grande cidade do Brasil. Em São Paulo, são mais de 450 empresas que têm prédios neste momento em construção. Em Curitiba, são 250 empresas. Em Fortaleza, são quase 200 empresas. O mercado ultra pulverizado tenderá a se consolidar, porque a diferença crescerá entre as empresas. Léo, você tem um resultado aí da enquete para mostrar para o pessoal? Fábio, vou pedir para a produção coletar aqui e eu te passo na sequência, tá? Beleza, vamos lá, continuando então a apresentação. E aí, agora eu vou mostrar uma parte que, em especial, as próprias empresas de startup que estão aqui apresentando, as PropTechs, que vão ser painelistas daqui a pouco, vão querer saber. Sobre ERP. 41% das empresas ou já implementou ou está implementando. Se nós somarmos com os 17% que tem muito interesse, chegamos em 58% de empresas que ou implementaram ou têm muito interesse. E 88% de empresas que conhecem o conceito de ERP. Vejam que uma coisa absolutamente básica ainda está atrasado. E quando nós abrimos isso por porte de empresa, nós vemos que tem empresas com faturamento acima de 100 milhões de reais que ainda não implementou ERP. Se nós considerarmos os 70% mais os 9% de quem tem muito conhecimento e interesse efetivo na implantação, é um percentual alto, mas que deixa a desejar. Apenas 34% das empresas pequenas já implementaram um ERP. Drones. 36% das empresas já utilizam ou estão em vias de utilizar drones. 54% tem muito interesse e 93% conhece a utilização de drones no mercado imobiliário. BIM, 35% ou implantou ou está implementando, um percentual inclusive equivalente. 63% tem interesse, 90% conhece. Vamos colocar o BIM por porte de empresa? Olha aqui, 30% das pequenas já está implementando ou implementou, enquanto 64% das grandes está implementando ou implementou. Realidade virtual aumentada, algo que se falou muito durante o processo de pandemia. Apenas 22% está ou implementado ou em fase de implementação. Por porte de empresa, então, a diferença é brutal, de 16% para 50%. E aqui reforça o que eu falei há pouco, de que a tendência é um crescimento muito grande das empresas grandes, num pleonasmo, no mercado de incorporação e urbanismo, em detrimento das pequenas. Isso acontece porque, quando uma empresa grande anuncia e convida as pessoas a visitarem um plantão numa determinada região, e os consumidores vão até esse plantão, eles passam por várias pequenas obras que têm placas e anúncios, e também param, eventualmente, nessas obras. O grande atrai e ajuda o pequeno. Na internet isso não acontece, é justamente o contrário. Há uma tendência cada vez maior das grandes empresas aumentarem os investimentos e se distanciarem das pequenas. Construção pré-fabricada, tecnologia, da onde vem justamente a ideia das Construtecs. Apenas 11% está na fase de implementação. Apenas 35% tem interesse. Gestão e comunicação de condomínios. Nosso pessoal aí, amigo, que também vai estar aí daqui a pouco, a Access One, fazendo uma
uma palestra também, né, fazendo uma apresentação. Olha lá, 11% já está em fase de implementação, 31% tem interesse, 82% conhece. Construção modular, nossos amigos da Molecular, que acho que também estarão aí em algum painel, muito parecidos os percentuais. Crowdfunding, 5% utilizou, ou está em fase de utilização. 35% conhece ou tem interesse, e 79% conhece. 21% ainda não sabe do que se trata crowdfunding imobiliário. Tokenização, um processo fundamental para a eliminação da burocracia na venda imobiliária. Somente 4% já está ou implementando ou em fase de implementação. Apenas 21% com interesse efetivo. Sem tokenização, nós também não vamos chegar no blockchain e na criptomoeda, em especial no blockchain, porque é uma parte fundamental. Elas não, em muitos casos, não vão existir sem uma e a outra. Menos empresas ainda avaliando a ideia de blockchain. Olha o quanto a gente tem que amadurecer no nosso segmento. E se nós fizermos, então, um ranking, aqui eu mostrei algumas, mas nós perguntamos mais de 20. Então, o ranking é mais ou menos o seguinte: ERP, drone, BIM, realidade aumentada, business intelligence, é um que eu não mostrei em detalhe, smart building, formas diferentes de investimento em coworking. Então, se nós somarmos o conhece, está implementando, e mais tem interesse, nós temos aí apenas 3 segmentos com mais de 30%. É muito baixo. Outros 2 com entre 20% e 30%. Mostra concretamente que nós temos muito a evoluir. Os com menor conhecimento, peer-to-peer, mobile para diferentes estratégias de mobile para construção, tokenização, crowdfunding, robô e mecanização, BI, gestão de condomínio e criptomoedas. Se nós fizermos um ranking de interesse por segmento, nós temos aqui um violeta, significa que já está implantado ou implantando. E o verde soma-se o tem muito interesse. Então, o 57 está contido no 67. Olha como a incorporação, de maneira geral, está muito na frente dos outros segmentos. Em todos os segmentos possíveis de investimento, né? Aqui, por exemplo, em RP, olha as imobiliárias, as construtoras, as incorporadoras. Em drones, o quanto tem já incorporador utilizando o drone? BIM, evidente, BIM não é muito para prestador de serviço, né? É mais para incorporação mesmo. Mas realidade virtual aumentada, tem muito ainda a caminhar. BI, né? Eu quero aqui finalizar, porque eu tenho mais 5 minutos, que é falar sobre o futuro. Você tem intenção de contratar nos próximos 2 anos empresas ligadas a Construtex e Proptex? 55% dizem sim. 36% dizem não sei. 9% dizem não. Quando a gente avalia isso por porte de empresas, 77% das empresas com faturamento acima de 100 milhões dizem sim, contra 57% das menores. E em que você, neste momento, para hoje, nos próximos 30 dias, quer investir? E-commerce e vendas online. Absolutamente acima dos demais segmentos. Portanto, né? Fazendo aqui o nosso processo de encerramento, né?
Aproveitando, o Léo já colocou, 18% das empresas que estão nos assistindo nesse momento investiam em PropTechs antes da pandemia. Percentual parecido com o que nós tivemos aqui de 23%. 27% passaram a investir após a pandemia. O nosso aqui na pesquisa deu 25%. E 55% nunca investiram. Né? Isso diz muito, eu acho, de que a pandemia, a gente tem dito que ela não inventou a roda, nem no imóvel, nem nas tecnologias. Talvez daqui a 1 ano, 2 anos, nós tenhamos tecnologias que foram desenvolvidas devido à pandemia. Nós temos, nesse momento, algumas que foram aperfeiçoadas e aceleradas durante a pandemia. Mas se tem algo de positivo que nós podemos perceber, é que o consumidor de imóveis, de qualquer tipo de imóvel e para qualquer tipo de uso, compra online, faz o percurso inteiro online. Nós não temos que ter medo dessa abstração, da venda abstrata. Significa que nós temos uma oportunidade gigantesca para ampliar a tecnologia nesse momento, e as empresas maiores estão acelerando esse investimento porque está trazendo resultado. Se as menores não perceberem a importância de criar uma cultura verdadeira de inovação, elas acabarão ficando para trás. Então, essa é a principal mensagem que eu tinha a passar. Espero que todos tenham um excelente evento hoje e amanhã. E, tendo mais necessidade, essa apresentação será um resumo disponibilizado. Contem sempre com a Brain Inteligência Estratégica e com cada um dos nossos sócios e consultores. Obrigado e um bom resto do evento. Obrigado, Fábio. Obrigado, como sempre, dados muito relevantes, muito quentes para quem está nos assistindo. A gente está acabando, Fábio, mas tem uma pergunta de um xará seu aqui. Vamos lá. Só para finalizar, que vai em linha com o que você falou no final sobre as pequenas ficarem para trás. Eu vou colocar na tela aqui, ó. O Fábio Justo pergunta: Fábio, meu xará, mas essas pequenas, entre aspas, empresas não têm estratégia porque falta recurso ou algum outro motivo? Veja, Fábio, quando a gente perguntou para essas pequenas empresas, 52% delas disseram que o problema é falta de recurso. O que mostra que, na prática, a maior parte não é recurso. Porque a gente sabe que, inclusive, uma das desculpas para nós não fazermos investimento é justamente falta de recurso. E não de esforço, de cultura, de equipe, de conversa, de estratégia. Então, sempre existem em todos os segmentos de negócio um percentual daquelas pessoas que colocam o problema na falta de dinheiro. E veja que explicitamente apenas metade colocou. Então, o que eu julgo é que, na prática, falta mais a criação de uma cultura. E a criação de uma cultura vai necessitar a contratação de alguém para isso, ou ter na caixinha do organograma da empresa uma pessoa que seja responsável. Porque a pessoa que tendo uma pessoa responsável, ela, inclusive, procurará as tecnologias mais acessíveis, né? Se não tiver isso, a gente não vai chegar ao investimento. Então, eu acho que é muito mais a criação de uma cultura que passa por uma reorganização do organograma da empresa para sermos capazes de fazer isso. Legal, Fábio. Inclusive, a Alphaville, eu acredito que está nos acompanhando aqui, a Patrícia criou um núcleo de inovação lá dentro. Uhum. A própria Andrade Gutierrez tem o Vetor, então eu acho que são bons exemplos para... Você veja que a própria MRV, que é a maior incorporadora do Brasil, sempre inovou muito. Mas este ano, eles criaram um centro de inovações com orçamento próprio para o centro de inovações. Ou seja, ela passou a ter uma estrutura própria que vai, numa maneira de espinha de peixe, ser transversal às diferentes áreas da empresa. Claro, ela tem um porte gigantesco, mas veja que justamente ela mesmo já investindo percebeu a necessidade de criar uma estrutura própria. É evidente que empresas pequenas não conseguem criar uma estrutura à parte, mas pelo menos criando um setor dentro da empresa, mesmo que ele
tenha um gerente ou um diretor que vai compartilhar outras atividades, marketing, comunicação, RH, isso vai pela estratégia de cada um, é importante ter um responsável explícito e que tenha tempo também para se dedicar à questão da inovação. Porque não existe PropTech, Construtech, sem cultura de inovação. A cultura chega antes do investimento. Mas acho que é isso, pessoal. Nós temos aí ainda 39 painelistas, tem muito conhecimento. Mandem um e-mail para nós na Brain. O Léo e todo mundo aqui tem os nossos contatos. Um abraço. Fábio, muito obrigado. Obrigado pela participação, pela apresentação. O Gui, inclusive, está acompanhando pelo chat do Hopin, deixou alguns links do YouTube também, com análise de indicadores, do canal de vocês também. Então, quem tiver interesse, a gente convida vocês para acompanhar o trabalho da Brain, que eles têm feito realmente um trabalho muito bacana frente ao mercado imobiliário. Fábio, obrigado pela presença, hein? Sempre um prazer ter você aqui com a gente. Valeu, Léo. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.